Mais uma vez, pode parar começando. E aí, de novo, vai ficar sempre a mensagem. Pode parar de votar de qualquer jeito. Né? Adorei isso. Já chegou rindo, então já tem que apresentar. Não vou nem me alongar aqui. Essa é a ideia do projeto, candidato. A gente sabe que o eleitor, normalmente, para deputado estadual, deputado federal, vota no último minuto, não sabem quem vota, não lembram quem votou, não volta para cobrar. E essa é a ideia desse projeto, é apresentar os candidatos para o eleitor e para que esse eleitor possa voltar e possa cobrar alguma coisa. Então, bom, a risada já precede, já apresentou, mas a gente está falando com o Mário Norbrito. É uma satisfação recebê-la aqui numa campanha que a gente sabe que é tão intensa. Muito obrigado. Poxa, Nelson, super obrigada aí pela oportunidade de estar aqui neste Pode Parar, mas também pode parar no sentido de que o Pará pode mais, no sentido de que o Pará precisa dar mais atenção ao seu povo, aos territórios, né, das populações tradicionais, indígenas, quilombolas. Eu sou filha de Alenquer, eu venho da região oeste do Pará, eu adoro dizer que eu sou chimanga surubiú, eu nasci na beira do rio, né, sou filha da floresta também, e tenho muito orgulho de ter chegado à nossa capital e ter exercido tantas atividades importantes que me agregaram a valores fundamentais para quem luta por justiça, por liberdade e por dignidade. Então, assim, sou filha de uma mãe costureira, para quem não me conhece, eu vim de Alenquer, como disse, e o meu maior orgulho é ter passado por muitas dificuldades, com 8 irmãos na capital, uma mãe que nos criou sem pai, porque o meu pai morreu, eu tinha 4 anos de idade, e hoje eu poder dizer, com muito orgulho, sou professora, né, me formei, entrei no mestrado, fiz muitas especializações, né, já estive num papel fundamental de organização dos trabalhadores, do segmento da educação pública do Pará, sou fundadora do Sintep. Isso é uma das coisas que me orgulha muito, porque eu organizei esse sindicato junto com o Edmilson e tantas outras lideranças por todo o Pará, lutando para que a educação pública fosse acessível aos filhos da classe trabalhadora e que ela fosse de qualidade, porque não adianta apenas abrir uma porta, uma sala de aula, sem que você tenha um projeto político-pedagógico que ajude a esperançar as pessoas, como Paulo Freire nos orientava, né? E também um projeto que dialogue com a realidade das pessoas, né? Hoje a gente vive um momento muito difícil na história política do Brasil e esse momento ele faz um recorte sobre muitos direitos fundamentais previstos na Constituição que foram estagnados, né? Retirados muitos deles, né? E eu estou aqui para dizer o seguinte, ou a gente vira essa página triste da história política do Brasil e nós temos que nos colocar como educadores sociais, né? E dialogar com todo o conjunto da sociedade, sobretudo com a juventude, né? Que está se empoderando do direito conquistado do voto, do primeiro voto, né? Que é preciso criar instrumentos novos para consolidar essa democracia tão frágil que a gente vive no Brasil e que foi, neste último período, depois do golpe que foi dado à primeira presidenta mulher, a presidenta Dilma, né? Ele vem aumentando cada vez mais as dificuldades para a vida do povo que trabalha, porque são cortes sucessivos na educação, são cortes sucessivos na geração de renda e emprego. E o resumo dessa desgraça que se tornou viver nesse país, além do ódio, da intolerância religiosa, do preconceito, do racismo estrutural, da violência contra mulheres, que só aumenta, da violência contra crianças e adolescentes, né? É
esse câncer de ter colocado o Brasil no mapa da fome. Hoje são 151 milhões de pessoas no país em insegurança alimentar e 33 milhões que não têm um pedaço de pão para dar no dia para o seu filho comer. Então, ou a gente se move enquanto seres políticos, né? E por isso eu queria parabenizar o Pode Parar, te parabenizar, Nelson, pela atitude de estar dando vez, de estar dando voz, abrindo espaço neste canal no YouTube, que é um canal alternativo, né? Porque os grandes meios de comunicação, o monopólio da comunicação nesse país jamais possibilita um diálogo franco e aberto como nós vamos fazer aqui, já estamos fazendo, né? Ou você é representante dos setores da macroeconomia, do capital, seja do agronegócio, seja das mineradoras, seja dos grandes empreendedores nesse país que exploram os nossos direitos naturais, as nossas riquezas naturais e violam direitos permanentemente dos trabalhadores, mas eles têm espaço na grande mídia, né? E a gente fica, obviamente, sem poder dizer por que a gente está na política. Eu estou na política para transformar. Eu estou na política para criar instrumentos novos na democracia e afirmar o compromisso de ajudar a eleger Lula presidente e tirar o Brasil do mapa da fome e fortalecer a luta pela educação pública de qualidade, pelos direitos fundamentais, pela geração de emprego e renda. Então, esse é um dos meus passos, digamos assim, é o que tem me movido mais nesse último período e por isso eu aceitei, né, o chamado do Partido Socialismo e Liberdade, né, da nossa direção nacional, da nossa direção estadual, de concorrer a deputada federal. Né, tendo um mandato, graças a Deus, bem sucedido, a gente vai falar sobre isso, né, são muitas pautas importantes que eu tenho travado, e agora o partido decidiu, e eu estou muito feliz de ter sido chamada para essa tarefa, porque eu também me acho preparada e sou ousada, sou atrevida o suficiente, né, para fazer essa disputa e para chegar em Brasília ao lado de Lula para mudar esse país mais uma vez. Olha, ainda nem botei a primeira pergunta, mas já foi metade da resposta aqui, só nessa introdução. E como eu falei mais cedo, a gente tá discutindo exatamente isso, apresentar esses atores políticos para um eleitor que às vezes nem conhece ou não faz questão de conhecer. A gente está querendo acabar com... Tudo bem, vai para o voto da cola, mas vota consciente para entender se esse candidato de fato representa e te representa as coisas que tu acreditas. E aí, voltando um pouquinho mais, falaste um pouquinho da tua história política. Quem que é Marinor Brito? Né? De onde vem? Né? Para onde vamos? Assim, vamos apresentar assim, essa pessoa? Olha, eu sou mãe da Terena, uma filha de 37 anos, formada, mestra em urbanismo, arquiteta, né? Faz doutorado na Universidade Federal do Pará. Eu sou sindicalista, professora, me considero uma apaixonada por muitas coisas, pelas pessoas, exerço a minha relação social sempre preservando o respeito às pessoas, às diferenças. Acho que nós vivemos numa sociedade plural, né, diversa, e eu não acredito, obviamente, em neutralidade política, né? Nós todos temos uma posição, ou somos levados a ter uma posição, né? Tu falaste aqui da cola, né? Eu fiquei... Como é que a cola funciona no nosso lado aqui, do lado de quem quer o voto consciente, de quem chama as pessoas para dialogar com o programa que a gente está defendendo, né, que apresenta com transparência, com tranquilidade, com dados científicos, a situação real e como você pode projetar a partir de experiências já adquiridas ou projetadas de políticas públicas, né? Como é que funciona a cola? A cola é só para lembrar que meu número é 50-50, né? Porque às vezes tem uma confusão, é muito número, é muita candidata e tal. Mas, para mim, o principal
de ser Marinô é ser uma pessoa muito corajosa, né? Muito ousada. Eu aprendi com a minha mãe a ser corajosa. Eu aprendi a dividir o pão. Eu lamento que a minha mãe e a minha família passou por momentos muito difíceis. Nós fomos para a fila do osso. Eu com 11, 12 anos de idade, eu carregava na minha costa um paneiro de frutas podres e de verduras estragadas e passava no açougue, pegava osso, né, para chegar em casa e transformar aquilo em sopa, em salada de fruta. Quando que foi isso? Então, isso é... Bom, eu tenho 63 anos, há 12 anos atrás. Ou há 12 anos, quando eu tinha 12 anos. Então, faz a conta aí. Não tem problema. Não vai mentir a idade. Eu não tenho problema com a idade. Eu tenho 63 anos e me sinto cada vez mais jovem. Como eu te dizia, me considero uma mulher corajosa, ousada, né? Sempre estive como a minha mãe também, além do seu próprio tempo, né? Porque na época que eu entrei para a disputa política, o espaço era praticamente vedado para a participação das mulheres. Hoje a gente disputa isso, a gente diz que lugar de mulher é onde ela quiser. Hoje a gente disputa a participação das mulheres negras na política, a gente disputa a participação das mulheres trans, das mulheres da comunidade LGBTQIAPN+. Hoje a gente disputa a participação da sociedade civil, que vem das periferias, que vem das lutas sociais. E isso, para mim, é motivo de muito orgulho, porque eu venho de um processo de luta e de resistência desde a ditadura militar, estive participando dos processos de clandestinidade, enfrentamos a ditadura, lutamos muito para a redemocratização desse país, para a conquista da nossa Constituição, que, aliás, essa semana... né, os grandes meios de comunicação começaram a falar da Constituição. Ainda bem, né? É tanta desgraça, é tanta miséria. Chegou a atacar os setores das oligarquias que agora começam a falar que a Constituição e a democracia é importante. Mas a gente trabalhou muito para chegar nessa carta magna, né, que é a nossa Constituição, e garantia de direitos fundamentais para as pessoas. Então, essa Marinô é a Marinô que participou de todo esse processo e a Marinô que continua empenhada, porque se sente muito amargurada, muito triste de ver que o Brasil voltou para o mapa da fome, que as pessoas estão de novo pegando osso, né? Era exatamente isso. Então estão pegando pele de galinha para comer. Eu brinquei com a idade, desculpa te interromper, eu brinquei com a idade porque faz muito tempo e a gente está repetindo, está vendo essas cenas novamente, as famílias agora indo no caminhão de lixo pegar comida. Então qual que é o sentimento de você ter vivido isso na tua infância, como tu falaste aqui, né, quando introduziste a tua história? Houve uma ascensão popular e de repente a gente está repetindo isso. Eu tenho me preparado emocionalmente para falar disso, porque isso me causa uma dor muito grande de ter vivido e de ver as pessoas repetindo esse mesmo cenário, né? Então, a gente tira a força para dizer que isso já aconteceu, que a gente já conquistou outras coisas diferentes do que a gente está vivendo hoje de novo e que a gente pode retomar essa caminhada. Então, Nelson, falar de fome, de miséria, Não é fácil, né? Eu nunca estou pronta. Eu nunca estou pronta para falar disso. Que de fato é duro. Mas eu sou uma pessoa que tem muita esperança, sabe? Eu acredito nos homens, acredito nas mulheres, acredito nessa força que vem de dentro, sabe? Que é a força da dona Júlia, da minha mãe, que meteu os filhos num barco e trouxe para Belém. Todo mundo para estudar. Todo mundo para a escola pública. Todo mundo estudou.
E esse valor do estudo, esse valor do trabalho, todo mundo começou a trabalhar em casa muito cedo. Eu comecei com 14. Era necessário, né, para ajudar na renda. Então, essa força é a força que as mulheres que vivem na periferia desse país, com o direito a um emprego, a uma renda, violados, que não têm o que dar para os filhos de comer, que não conseguem manter os filhos nas escolas porque eles têm que ajudar na renda, vão para o trabalho infantil, muitas vezes. Né? Essa força que move essas mulheres, a maioria delas mães solos, mulheres que também, como a minha mãe, criaram os filhos, estão criando os filhos sem pai, seja porque morreu ou sejam por outras razões. Né? Mas elas são a maioria da população brasileira. Todos os índices que você pega para analisar das pesquisas feitas pelos institutos, pelas universidades, pelos que fazem teses de doutorado, né? Você vai achar ali os elementos necessários para dizer que nós estamos vivendo uma verdadeira barbárie. Não existe Estado de direitos. Os direitos estão na lei, mas não estão na vida das pessoas. Né? O que justifica você morar num estado rico como o Pará? O Pará é rico em tudo. É a biodiversidade, são os recursos hídricos, são os recursos minerários, são as florestas. Uma riqueza cultural que dá inveja a qualquer país do mundo. Aqui em cada região do Pará, se tu for para o oeste, tu vai encontrar o Sairé, tu vai encontrar o Marambiré, lá no quilombo do Pacoval, tu vai encontrar artistas do naipe de Sebastião Tapajós, que já nos deixou, tu vais encontrar o samba de cacete na região Tocantina, em Cametá, se tu vais para o Marajó, tu vais encontrar o mestre Damasceno, tu vais encontrar uma riqueza neste imenso país que se chama Pará, como dizia o nosso poeta maior, Rui Paranatinga Barata, que poderia garantir ao nosso Estado um novo modelo de desenvolvimento, garantir condições para que a gente vivesse de cultura, de turismo. As riquezas naturais desse Estado são ímpares. Não tem lugar nenhum do mundo. Lógico que tem lugares incríveis no mundo, né? O Brasil também, né? Um país com essa diversidade. Muitas cidades brasileiras vivem de turismo, como Rio de Janeiro, Salvador, Recife, né? Conseguiram dar saltos, né? O Pará, com toda essa riqueza, a gente não consegue ver uma movimentação. Agora, recentemente, Edmilson foi eleito, aí já tem quadra junina, já tem Bienal de Arte, já tem ruas abertas para as pessoas terem acesso. Domingo passado, nós estivemos na Praça da República, aí tinha DJ, tinha aparelhagem, tinha carimbó, aí você vai lá na Feira do Açaí, tem carimbó, que foi uma luta importante de resistência dos artistas de Belém, né, que fazem o carimbó, que estavam proibidas de fazer no Batuque da Praça na gestão anterior do Zenaldo. Então, você vê que tem um pulsar, sabe? Você vai na terra firme, é o boi da terra, é o boi marronzinho, você vai no Guamá, é o boi do seu João, você vai... Enfim, isso se a gente não expande para outras regiões do Pará. E é um potencial. A gente podia estar apostando nisso e combatendo o desmatamento. A gente podia estar apostando na agricultura familiar, que é quem sustenta, que bota comida na mesa das pessoas, e parar de favorecer as grandes mineradoras, o agronegócio. Né? Porque o que deixam aqui é miséria, violência, impactos sociais e ambientais. Olha Belo Monte. Tornou aquela região da Volta Grande do Xingu, Altamira, a cidade mais violenta do Brasil.
Eu denunciava isso quando estive... Eu não falei aqui, mas eu já tive 4 mandatos e meio de vereadora em Belém. Passei um ano no Senado, né? E esse ano que eu passei no Senado, eu fiz algumas coisas em 11 meses, né? Eu instalei uma CPI de combate ao tráfico de pessoas. Eu consegui deixar 200 páginas de relatório aprovada e consegui deixar uma lei que hoje está no nosso Código Penal brasileiro, que é a lei tipificando o crime de tráfico de pessoas, né? Nem todos os juristas sabem disso, eu tenho dito, porque a gente não tem muito espaço para falar do assunto, né? E o que enfrenta as redes de criminosos sempre é uma coisa que fica na gaveta, né? É melhor não conhecer, é melhor não saber que toda essa rede de tráfico de pessoas que arrecada mais de 90 bilhões ao ano está equiparado ao tráfico de drogas, né? E é um crime invisível, ninguém fala, né? E eu consegui viajar o país todo, né, para construir isso. Deixei uma lei para democratizar o acesso dos estagiários no serviço público, porque sempre é quem indica o estagiário, tem que ter o QI, como as pessoas gostam de dizer. Mas eu deixei uma lei para ter edital, para democratizar. Isso em 11 meses que eu passei lá, né? Fora outras ações de combate ao avanço, ao desmatamento e as práticas corriqueiras que ocorrem aqui na Amazônia. Então, o momento é esse. O momento é de a gente entender o que está acontecendo. Por que a gente vive num estado tão rico e nós vivemos assodados pelo desemprego, pela fome? Por que há tanta violência? Por que tantas pessoas na periferia estão morrendo? Os pobres, é preto matando preto, né? Estão a serviço dos interesses mais escusos das milícias, os interesses mais escusos dessas redes de tráfico de pessoas, de tráfico humano, né? Parece que se eu for falar só sobre tráfico humano, eu vou passar um programa inteiro, um podcast inteiro falando, porque tem minúcias que as pessoas desconhecem, né? Se eu for falar para ti aqui o relatório que eu apresentei na Assembleia Legislativa das visitas que nós fizemos através da Comissão Externa de Barragens, que também foi aprovada com um pedido meu, né? Mostrando a realidade da estrutura minerária no Pará, dá assusta. Nós podemos viver Brumadinho e Mariano qualquer hora. Se você for lá em Canaã dos Carajás, onde tem uma grande mineradora, você vai descobrir que não tem defesa civil. Sabe quanto a Vale arrecada por ano? São 59 bilhões. Nós perdemos de desoneração fiscal com a Lei Candir 39,6 que o Estado deixa de arrecadar. Todas têm isenção fiscal. Se você atravessa aqui para o lado de Barcarena, né, são os danos ambientais nas comunidades tradicionais. É a Imeres. A Imeres funciona há mais de 10 anos sem licença ambiental. E é um crime atrás do outro, cometido contra a população. É a Hidro, é a Vale, é a Rio do Norte, lá em Oriximiná, que está acabando com os rios da região oeste, que estão contaminados com mercúrio. As comunidades tradicionais quilombolas, são 30 e poucas comunidades quilombolas lá. Uma parte delas toma água poluída. Então, são muitas mazelas. Eu conheço o Pará, né? Como eu te disse, eu fui fundadora do Sintep e eu viajei
esse estado inteiro para fundar as subsedes, para organizar os trabalhadores da educação. E tenho com esse meu trabalho já da Assembleia Legislativa, que é um primeiro mandato que eu estou exercendo na Assembleia, feito muitas incursões, né, pelo Estado. Seja na área ambiental, seja na área da educação, né, como, por exemplo, a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Educação, cujo trabalho que eu estou me dedicando e que devo apresentar até final de setembro o relatório, para criar instrumentos para respeitar a educação dos indígenas, dos quilombolas, dos extrativistas, dos camponeses. Tirar diretrizes para a educação, não tem leis para isso. Tu não pode ir lá no quilombo do Pacoval e Alenquer e querer que lá a educação seja igual a que tem aqui no Deodoro de Mendonça, na Avenida Governador José Malcher, na frente da vilinha onde eu me criei com a minha mãe, quando ela era viva, que eu vim pequena para Belém, né? Então, assim, a gente tá trabalhando no sentido de constituir instrumentos, né? Se você for... Você falou a história... Estou me lembrando toda hora. A história da cola, né? É difícil alguém que acompanhe meu mandato precisar de cola. Porque todos os debates que eu faço, sobre todos os temas que eu faço, eu chamo a comunidade para discutir, né? Seja o Sistema Estadual de Cultura, que eu já aprovei 2 vezes na Assembleia, infelizmente ainda não foi instalado no Pará, porque cria um fundo de cultura para, de fato, valorizar e democratizar com a participação de um conselho, né? E com a criação de um plano discutido democraticamente por todas as regiões do Pará. Então, não está instalado. A Secult não se moveu para isso. O governo do Estado vetou o meu projeto aprovado, mandou outro, foi para a Assembleia. A gente aprovou as emendas de novo. Agora, eles dizem que as emendas não foram lidas e que não tem validade. E por isso está engavetada lá. Ou seja, não querem o fundo de cultura. Entendeu? Como vai democratizar a cultura sem criar instrumentos? O fundo é para recepcionar emendas, é para recepcionar recursos da Vale, do Bampará, para serem injetados na cultura. O fundo é para gerir um processo que democratize o acesso a todas as linguagens culturais, né? E nós estamos nesse batalho. Eu te digo que toda vez que eu faço um debate, seja para valorizar o carimbó, para valorizar a dança, para valorizar as quadrilhas juninas, né? Seja para debater as questões polêmicas e difíceis do relatório que eu já entreguei na LEPA sobre a situação da assistência social no estado do Pará, com esse grau de vulnerabilidade social que vive a população e com a falta de estrutura e de aparelhamento do Estado para dar conta de atender a população, né? Eu chamo as pessoas para debater, eu faço audiência pública, eu chamo sessão especial, eu falo nas redes sociais sobre o assunto, né? Eu denuncio hoje é dia 1º, né? Não, estou perdida aqui no tempo, mas essa semana, na terça-feira, eu denunciei na Assembleia Legislativa mais uma situação de assédio moral no serviço público contra uma professora, que teve a coragem de denunciar. Eu levei na Procuradoria da LEPA, fiz uma representação no Ministério Público do Estado, ela fez boletim de ocorrência e o agressor a ameaçou e resultou na exoneração dela como vice-diretora de uma escola aqui na região metropolitana em Ananindeua. Então, são práticas corriqueiras de ataque às mulheres, de ataque aos professores, de ataque aos jornalistas, de ataque... É um momento muito difícil que a gente vive no país. E a gente precisa ser muito corajoso.
né, para estar à frente, para estar se colocando, para estar denunciando. Tem uma coisa que estás falando aí, e resumindo, talvez uma palavra resuma todas essas questões. Falta empatia. Está faltando empatia para a gente conseguir, de fato, se colocar no lugar do outro, mas não de forma não egóica ou meramente egocêntrica, demagógica, enfim. E quando eu voto em alguém, eu dou um voto de confiança também. Eu espero que volte, minimamente que seja um serviço prestado de volta que me represente. Está faltando empatia para a classe política? Tu que tens consciência, tu falas isso. Tu que já tens uma leitura crítica, já tiveste a oportunidade de dialogar, de estudar, de ler. Essa não é a realidade de todo mundo, né? Empatia. Eu acho que o viés fascista, o autoritarismo, o machismo, a LGBTQI-fobia, que está introjetada na formação cultural de gerações, ela vem se manifestando mais, né? Porque tem o aval do presidente da nação, ele externaliza isso com a maior cara de pau. E isso vai gerando um clima nas comunidades políticas que vai se repetindo nas relações, né? E isso fica um pouco escondido, porque os debates são assim, né? Os debates são assim. Os partidos grandes, mais antigos, com mais filiados, com mais representação no Congresso, têm mais espaço na televisão, têm mais espaço no rádio, o fundo partidário é maior, né? Dá para fazer uma campanha do jeito que eles querem. Todos defendem a saúde, todos defendem a educação, todos defendem a cultura, todos falam no esporte, todos falam em geração de renda e emprego. E aí o eleitor fica sem saber muito bem, porque ele ouve mais aquilo se repetir. E como ele não tem o contraponto do debate na sua casa, na sua vizinhança, no seu clube de futebol, no seu grupo cultural, ou na sua escola, ou no seu trabalho, porque todo mundo está, de uma certa forma, poluído por essas práticas, introjetando essas práticas, é por isso que você vê uma pessoa passando fome, ou desempregado, ou que tem os seus direitos violados todos os dias, dizendo que vota no Bolsonaro. Essa é uma reverberação muito negativa. Eu tenho me dedicado a conversar com essas pessoas. Outro dia eu sentei no batente do Banco do Brasil para conversar com um cidadão. E fui mostrando para ele. Fui perguntando como é que ele sobrevivia de bicos. Como é que ele pagava as contas dele. Como ele pagava essa tarifa de energia, que é a mais alta das capitais brasileiras no estado produtor de energia, né? Como ele conseguia pagar o gás de cozinha? Não, ele não conseguia mais. Ele estava entre os que já tinha ido para a lenha ou tinha voltado para o carvão, o fogareiro, né? Como que ele consegue pagar a tarifa de transporte, enfim, né? Ele não era daqui, ele era do interior aqui do estado, estava ali perto do terminal rodoviário. E você vai conversando, e você vai falando para ele sobre a própria realidade dele. E mostra como que nesse período do gramulhão, né, que chamam... Eu tenho uma grande amiga terapeuta que ela me diz com todas as letras: ele é um psicopata. Esse cara tem que ser estudado pela ciência, né? E eu não sei se, no caso dele, eu não defenderia a camisa de forças,
porque eu defendo ferrenhamente, sou autora da lei municipal, da política antimanicomial. Eu defendo o fechamento de manicômio, eu defendo um tratamento humanizado, mas não sei se para ele eu não ia defender camisa de forças, porque ele está fazendo muito mal para as pessoas. Né? Então, você mostra esse período da gestão dele. Fala que o salário mínimo foi rebaixado, foi perdendo, né, substância, você mostra o índice de desemprego, você mostra o número de pessoas passando fome, você mostra a quantidade de pessoas que estão no mercado informal, subempregadas, né? E as pessoas vão pensando, mas é mesmo, né? É mesmo, é isso que eu estou vivendo. Ela não está falando a mentira, né? Então, por que a gente não pensa nisso? Por que a gente não pensa em mudar isso? Não é no voto, não é na eleição que a gente tem a oportunidade de fazer as mudanças, né? Então, você começa a fazer esse diálogo. Eu paro na rua, eu converso com funcionário público, eu converso com vendedor ambulante, né? Eu vou na feira, no mercado, eu paro. Aí Belém está sofrendo uma grande mudança de reformas de feiras e mercados em Belém, né? É da Pedreira, é da Feira do Guamá, é da Feira da Terra Firme. E eu visito as feiras, eu sempre visitei, eu nunca saí das feiras. Eu vou para o mercado, eu faço minhas compras, eu vou ver o peso. Né? Eu continuo sendo a Marinor que vai fazer suas compras. Né? Ainda bem que a gente ainda tem poder de compra, porque uma boa parcela não faz mais. Né? Aí eu vou, né, fazer o meu supermercado ou minhas compras na feira, e o pessoal diz assim: olha, não vá para ali, deputada. Os que gostam de mim, que já me conhecem, porque ali tem muito bolsonarista. Onde é? É ali, tá? É lá que eu vou. É lá que eu vou conversar. Porque a gente precisa ajudar essas pessoas. Eu acho que não tem ninguém no mundo que precise mais de ajuda nesse momento do que as pessoas pobres que votam no Bolsonaro. Os fascistoides, as elites prósperas, que historicamente já exploram, já se vangloriam com a violência, com a tortura, né? Com outras formas discriminatórias de relação social, eu passo longe deles. Não vou jamais tentar convencê-los. Mas os pobres, eu acho que eles precisam da gente. As pessoas mais humildes. Todo mundo aqui tem na família alguém que já brigou por causa de disputa eleitoral. Grupos de família, quantos foram desativados, quantas pessoas saíram de grupo, de amigos, de família, porque brigou por causa de política. Né? Ou seja, a democracia sendo tratada como qualquer coisa, né? Não tem respeito. A gente tem que respeitar a posição das pessoas, desde que não ofenda os direitos, né? Tolerar intolerante? Não, a gente vai para uma discussão. Não. Já citaste Paulo Freire, não, a gente tolerar intolerante não. Tolerar intolerante não. Lugar de intolerante é na cadeia. É abrir processo criminal, é fazer boletim de ocorrência. Eu recebo na LEPA, na Procuradoria da LEPA, é violação de direito, homem espancando mulher, aumento do feminicídio, pode vir comigo, política, pode vir comigo que eu acompanho, eu coloco a minha equipe para acompanhar na delegacia, eu procuro a Defensoria do Estado para dar atenção, né? A gente vem tentando criar instrumentos para enfrentar isso. Essa semana foi publicado no dia 26 mais um projeto de lei meu que cria um programa estadual de enfrentamento ao assédio e à violência contra a mulher nas escolas estaduais, nas escolas públicas, né? Como método de debate, de mudança, de transformação de valores ou de criação de valores, né? Porque uma criança não nasce intolerante. Uma criança não nasce machista
não nasce racista, não nasce tendo ódio de afro-religioso ou de LGBTs, né? Ela vai se tornando porque ela vai sendo ensinada, né? No processo de criação, de relação social, né? Eu também tenho tratado isso, olha, nós recebemos muitas denúncias de assédio sexual, espaços de academias, as mulheres não podem mais vestir uma roupa colada, elas têm que pedir permissão para os homens, né? Então, eu criei uma medida de segurança e auxílio às mulheres em situação de assédio nesses espaços. Eu tenho trabalhado nos meus mandatos buscando introduzir instrumentos para combater. Nós debatemos, ainda não conseguimos viabilizar no Estado, a criação de um botão do pânico. É um projeto de uma delegada, né, muito, muito eficiente, muito empenhada no combate à violência contra a mulher, violência doméstica, sexual, feminicídio, que cria um aplicativo que pode estar em qualquer celular e que, na hora que a mulher se sente ameaçada porque o homem está se aproximando, porque ele está na sua casa entrando, porque ele está na esquina, porque ele está na porta do trabalho, porque ele está perto do bar, aonde for, ela aperta o aplicativo e aquele aplicativo localiza. Esse celular todo mundo tem hoje em dia. Todo mundo tem, né? Pelo menos a maioria tem, né? E aquele botão localiza. E os agentes públicos que estão no entorno têm a conexão com esse botão e podem dar socorro à vítima antes que aconteça o espancamento, o esfaqueamento, o tiro, né? Então, nós chegamos até a fazer um teste junto com a delegada no meu escritório, fizemos uma simulação. Não conseguimos ainda. O Pará, infelizmente, teve um crescimento agora nesse período de pandemia de mais de 40% de casos de feminicídio do tempo anterior à pandemia. Então, a gente fica muito assustado com tantas violências acontecendo. E crianças, sabe, jovens vendo suas mães apanharem de padrasto, de namorado, de ex-marido, de ex-namorado, né? Porque todo mundo acha que pode, né? Parece que isso é... Como o Bolsonaro trata as mulheres? Você viu que eu já dei uma porrada nele? Eu já dei uma porrada no Bolsonaro, lá no Senado, quando a gente estava discutindo a criminalização da homofobia. A Marta estava dando uma entrevista, a Marta Suplicy, eu estava atrás esperando que eu ia ser entrevistada, e ele vem com os panfletinhos atrás, os tardos kit gays que eles inventaram. Eles adoram inventar kit, né? Gastam dinheiro público mentindo, né? O que a gente hoje chama de fake news, ele já fazia lá atrás. E ele veio encostando, apertando com a turma de delinquentes que o acompanha permanentemente. E eu dei-lhe um safanão nele. Fui pro bate-boca, esculhambei com ele. E ele tentou abrir um processo no Senado, uma comissão de ética contra a Marinor, né? A paraense, atrevida, sim, senhor, né? E ele, obviamente, que arquivaram, né? Porque nunca deram confiança para uma criatura dessa. Ele foi fruto de um descuido político, né, da esquerda como um todo, do campo progressista, né, que deixou um espaço vago na política, né, e acabou sendo ocupado por essa desgraça. Mas a gente está se livrando dele. A minha euforia é que daqui a poucos dias a gente se livra dele. Eu acho que vai ser no primeiro turno. Eu estou com muita esperança que vai ser no primeiro turno, sabe? Ainda mais agora que ele resolveu ir para debate,
Ele continua atacando as mulheres, continua atacando as jornalistas, continua falando mal do povo que trabalha, discriminando as pessoas pela sua opção religiosa, sabe? Continua menosprezando, mentindo. Olha, puta que pariu, pode chamar puta que pariu? Não. Já foi. Já foi, né? Agora, a gente põe um botão do censura. O cara me pega, me aprova em véspera de eleição um auxílio emergencial que ele nunca quis dar, que ele nunca quis que fosse de R$600, que ele chegou a retirar do povo pobre do Brasil, que foi pressionado para aprovar, né? Aí aprova em véspera de eleição, não projeta isso para o ano que vem, porque ele apresentou a lei de diretrizes orçamentárias no Congresso, que já está lá para ser votada, que foi votada, e não tem projeção para 2023. E mente que vai prosseguir com o programa. Caramba! Sabe, só as pessoas realmente que não têm os elementos suficientes para avaliar que acreditam nesse diabo. Esse é um diabo. Esse Bolsonaro é um demônio. Sabe, é uma coisa que é a psicopatia, e ele fala isso rindo. Ele riu das pessoas, arremedou as pessoas com falta de ar, riu dos pobres que morreram, das famílias que não tinham como socorrer os seus parentes e amigos. Sabe? Isso nunca se viu, desde a redemocratização do país, que a gente não via uma coisa parecida com isso. E que tem 30% de pessoas, de seguidores fiéis, querendo matar, querendo esfolar, querendo criar cisanha, mal-estar, vitimizar mais as pessoas, atacar. Está aí os grileiros matando ambientalistas, está aí os que repetem as suas práticas espalhados aqui na Amazônia. A Amazônia é um dos biomas, uma das regiões do país que mais sofreram ataques do governo Bolsonaro, para onde a gente olhar, né? Então, a gente está aqui para dizer que as comunidades indígenas, as comunidades quilombolas, os nossos pescadores, os nossos ribeirinhos vão ter um alento, e eles vão nos ajudar a livrar o Brasil dessa peste e eleger Lula presidente em 2022, no dia 2 de outubro. A gente precisa falar, no caminhar na tua fala, a gente precisa chegar no momento que a gente está falando de estratégia de desinformação. Falaste aí de fake news, que a gente tem brincado aqui, que já que a gente está no Pará, a gente fala de potoca mesmo. É legal, é bom até reeditar, né? A gente precisa acabar com essa colonização. Mudou a colonização, saiu da europeia, veio para a americana. É por isso que eu chamo de mentira. Quando eu falo de fake news, eu digo, ele já mentia desde lá, né? Vamos voltar a ter, né? E aí, como é que é essa estratégia de continuar de desinformar? E aí tem essa discussão em cima de você é a esquerda, você é a direita, e essa discussão ela não chega nas pessoas que estão com fome, porque não dá tempo de entender se eu sou esquerda, se eu sou direita, eu queria comer, né? Esse esvaziamento do debate, de a gente não conseguir aprofundar o debate, ou querer que aconteça dessa forma o debate, para que a gente vira outra discussão. A gente não era essa a ideia de estar discutindo. Como é que é tratar com essa desinformação? Olha, muita gente morre no Brasil sem ter direito a ler e escrever, sem ter acesso. É impressionante. Nós recuperamos agora o programa de educação de jovens, adultos e idosos em Belém. O Edmilson, se Deus quiser, vai conseguir zerar o analfabetismo em Belém. Eu queria que fosse no estado todo, eu queria que fosse no país inteiro, né? Mas um dos espaços que podem ser estimuladores e orientadores dessa informação necessária para as pessoas é conhecerem os seus direitos, saber a origem dos seus direitos, de onde vem o direito. Da onde vem a cidadania, que é uma palavra tão batida, né? Todo mundo fala em cidadania,
Mas de onde vem? Uma outra de onde vem a palavra democracia? Outra discussão, né? direitos humanos também, como se não fosse saneamento, educação, saúde, não fosse... Na verdade, esse campo conhecido da direita, eles conseguiram demonizar ou vulgarizar, botar na vala comum termos, expressões que são tão profundamente importantes na construção do Estado Democrático de Direito, que são tão importantes na história da humanidade, né? Na luta contra as opressões, na luta contra o direito de viver em liberdade, né? E essas expressões, elas foram se banalizando. Então, é mais ou menos... para as pessoas, às vezes, quando eu converso com as pessoas, assim, é mais ou menos como discutir um repá. Eu sou apaixonada por futebol, sabe? Talvez não seja esse também o problema, a gente ter transformado isso numa vez de torcida. Então, é isso. Porque a torcida é o seguinte, é a paixão clubística. Eu sou remista, nasci remista, tenho sangue azul, moro no Antônio Baena, né? Vou ao estádio sempre desde jovem, não falta o jogo do Remo, né? Mas assim, a gente brinca com isso, né? Mas tu falas que o Remo tá jogando mal. Então, a gente admite quando o Remo tá jogando mal, a gente sofre quando o Remo tá jogando mal, mas se você for pegar o aspecto superficial dessa coisa da torcida, uma hora você tá com raiva, outra hora tá feliz, né? E tanto faz. Né? Tanto faz, porque eu vou ser sempre Remo, tu vai ser sempre torcedor do outro time, né? Né? Mas na esquerda e na direita não é isso. Essa alternância que às vezes parece um jogo de futebol, não é. Ela traz consequências muito graves para a vida das pessoas, né? Ela desmonta uma estrutura do Estado, ou ela vende o Estado. Ela entrega o patrimônio público, como se entregou aqui a Vale do Rio Doce, né? Que é essa empresa bilionária que podia estar colocando esses bilhões aqui no investimento em saúde, educação, saneamento e cultura, né? Ela entrega o patrimônio como a rede CELPA, a rede equatorial que foi a nossa Centrais Elétricas do Pará, né? E que hoje faz o povo paraense pagar uma das mais altas tarifas do Brasil, mas por uma política nacional também da Agência Nacional de Energia. Então, ela traz danos, ela tira do povo a sua casa, digamos assim, né? Ela te deixa na rua, ela te deixa sem teto, ela te deixa sem educação, sem saúde, sem comida, sem oportunidade de escolher o teu caminho, né? Eu faço um debate sempre muito, muito próximo com as pessoas que vivem na prostituição, especialmente as pessoas trans, os travestis, né? E a gente discute muito essa relação, tenho muitos projetos. E não estão lá porque querem. Né? E assim, o que eles querem? Eles querem um trabalho. Ninguém quer ficar no sol, ninguém quer ficar apanhando de polícia, ninguém quer ficar sendo comercializado, né? Comercializando o seu corpo. Até se alguém quiser, ok, viver disso, ok, é um direito. Nós defendemos a legalização da profissão das prostitutas que passam a vida toda nessa vulnerabilidade e quando ficam mais velhas não tem aposentadoria, não tem direito à aposentadoria. Ninguém quer discutir isso, porque isso tira voto. Mas hoje dá cancelamento, né? Quantas mães criaram seus filhos ou deram oportunidade para os seus filhos sentarem num banco de escola ou terem uma vida diferente da delas? Infelizmente, nessa situação de vulnerabilidade econômica, tendo que vender, né, o corpo, como se fala no popular, né? Mas o que vai ser, o que será a vida dessas pessoas quando chegam numa idade avançada? Porque ninguém escolhe uma idosa para ir
fazer sexo. É difícil, né? É uma coisa que não é da... Eu não sei, eu quero até pedir desculpa para as meninas que discutem mais profundamente esse assunto, mas se eu estiver falando alguma besteira, né? Ou não tiver com todas as bases científicas dos estudos que se faz sobre esse assunto. Eu tenho muito respeito por elas. Eu acho que ninguém merece mais respeito do que a gente, né? A minha mãe foi abusada em casa de família. A maior parte das meninas que vêm do interior para trabalhar em casa de família tem denúncias, tem gente condenada por pedofilia da mais alta cúpula do Estado, né? Ninguém escolhe isso assim, do nada, se tem outras alternativas, né? Então, eu acho que a gente tinha que pensar muito nessas pautas que são pautas que não são simpáticas, digamos assim, porque a gente foi criado para ter preconceito mesmo, né? Nos ensinaram que não te mistura, não isso, né? Não chega junto. É esse estado de privilégios, né, que uma elite próspera sempre teve desde a colonização do Brasil, né, e que vem se perpetuando. Mas percebes uma mudança, andando tanto pelo Estado, assim, existe uma mudança no eleitor, nesse novo eleitor? É essa a esperança. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. É isso, tem esperança sim, porque as pessoas começam a se mover. Elas começam a entender. Eu acho que a internet, com todos os percalços da forma como foi estruturada, todos os interesses econômicos que movem esses instrumentos, mas, de uma certa forma, a gente pode dizer que democratizou o acesso às informações, né? Porque se eu quiser agora saber o que pensa o Nelson, que é o cara que faz esse programa incrível de bate-papo político do Pode Parar, a pessoa vai lá e tecla e ela vai localizar, né? Então é a pesquisa para o bem e a pesquisa para o mal, né? Você tem acesso. Eu me lembro que quando a gente estudava, a gente tinha que ir no Centur. Sim, não sei se tu chegaste, ia para o Centur pesquisar, a gente não tinha livro. Fazer xerox, né? copiar barça. Hoje tem enciclopédia. Né? Hoje não, hoje você tem feira de livro, hoje você tem algumas políticas que vêm se desenvolvendo com muita insistência, né? Desse campo da esquerda, né? Para ajudar a melhorar as informações. Os próprios programas de comunicação alternativa que vem se... Eu sou militante nacional da luta pela democratização da comunicação no Brasil. Fiz parte de um coletivo junto com a Erundina, que é nossa deputada federal do PSOL, e outras pessoas muito, muito importantes aqui, um deputado federal aqui do Maranhão, Márcio Gerri, que espero que se reeleja deputado, e a gente ajudou na criação dos instrumentos para criar as rádios comunitárias no Brasil, né? E aqui em Belém eu ajudei muitas rádios comunitárias assim, nunca virou rádio da Marinor, tá? Aliás, se eu dei 1 ou 2 entrevistas nela, foi muito. Porque eu acho mesmo que ela tem que ser democrática, ela tem que ser coordenada e comandada pela comunidade, não é para ser meu instrumento político, né? Como alguns TV aqui... pública é para ser pública. Alguns têm inúmeras concessões públicas para ganhar dinheiro ou para virar deputado federal e falar besteira e fazer besteira no Congresso, né? O povo já derrotou, né? Tem outros aí no circuito, né? Mas eu acho que a gente tem que ter essa leitura e criar também instrumentos na educação para que
esse acesso à informação ele seja utilizado com mais eficiência, digamos assim, né? Com mais protagonismo social, com mais cientificidade, né? Porque eu acho que a gente precisa muito dessa reflexão, né? Isso tem mudado a vida de muita gente, né? No Brasil tem muitas experiências espetaculares que estão dando show aí de participação efetiva, de grupos sociais, comunitários, coletivos, culturais, que vêm usando esses instrumentos. Eu sempre que posso, as minhas emendas parlamentares sempre são para a cultura, sabe? Ou são para instrumentos. Aqui para Benevides eu doei, através de emenda parlamentar, um monte de computadores para uma sala que é multicultural também. Porque a gente precisa aprender, a gente precisa se apropriar desse conhecimento, sabe? A minha geração não teve muita oportunidade de conhecer. Quando o pessoal começou a teclar, né? Era na máquina de datilografia, depois no computador, foi uma confusão, né? Máquina datilografia elétrica. Depois, então eu acho que a gente tem que acompanhar, sabe, as mudanças do nosso tempo e não permitir retrocesso. Nenhum retrocesso na lei, nenhum retrocesso nas conquistas, nenhum retrocesso no que a gente conseguiu acumular historicamente, sabe? Porque isso vai gerar uma tensão, sabe? E aí gera essa dúvida que você fala, Nelson, que as pessoas não sabem muito bem em que acreditar, né? Uns vão chamar de fake news, a gente vai chamar de potoca, a gente vai chamar de mentira, né? Mas a gente precisa desmistificar essas mentiras, essas formas grotescas de enganar as pessoas. A gente tem que subverter essa lógica, né? Eu sou uma subvertora natural, digamos assim, né? Porque venho de uma família que resistiu a muitas dificuldades, né? Então eu aprendi a me colocar, a me manter de cabeça erguida, a não baixar a guarda. Eu enfrento como é que se diz? O assédio, a violência institucional desde 97. Né? Então, eu já venho nessa batalha há muito tempo. Primeira vez que eu entrei na Câmara Municipal de Belém, tinha um vereador. Pode trocar esse negócio aqui. Pode trocar, eu não sou vereador, sou mulher. Pode trocar. E fiquei lá. Depois de muitas mudanças que eu consegui mudar a lei orgânica do município de Belém e coloquei tudo no masculino e feminino, porque todo mundo era homem em Belém. Não tinha mulher, não tinha política para mulher. Na Câmara não tinha banheiro de mulher. Era só banheiro de homem. Então, são coisas hoje que estão fáceis até de tratar, né? Fácil entre aspas, né? Porque o machismo, ele... Mas eu nunca me acomodei com isso, sabe? E por isso nós estamos nessa peleja, Nelson, trilhando caminhos, e eu digo assim, cada vez mais firmes, sabe? E cada vez eu acho que a gente tem que pisar mais forte mesmo. Tem que pisar mais forte, com responsabilidade, com leveza, com poesia, com arte, com cultura, com solidariedade, sabe? Se os movimentos sociais não se solidarizam entre si, não se esforçam para fazer essa frente de resistência, não apenas de resistência, porque os indígenas já estão resistindo há muito tempo, os quilombolas já estão resistindo há muito tempo, né? Mas a gente tem que protagonizar essa mudança. E eu estou muito segura de que nós não teremos retrocesso nessa eleição de 2022. Eu espero estar
na Câmara Federal, né, eleita, bem votada, com coeficiente eleitoral, quem sabe com uma bancada. Queria muito que a gente fosse com uma bancada, né? Nós vamos eleger muitas mulheres aqui para a Assembleia Legislativa, no nosso campo de esquerda. Tem muitas meninas boas, poderosas, que estão ajudando nessa construção. Nós estamos apresentando a nossa candidatura de governador. Um cara muito especial, vocês já entrevistaram aqui, um professor, amante da leitura, das artes, uma pessoa sensível, batalhadora pela educação, protagonizou muitas lutas na universidade contra os cortes, as atrocidades do governo Bolsonaro contra a ciência, contra o ensino, contra a extensão, né? Contra as bolsas para indígenas, para quilombolas, a luta pelas cotas e tantas outras coisas importantes e que tem um protagonismo de parceria com os movimentos sociais, com o movimento dos atingidos pela mineração, pelos movimentos atingidos pelas barragens, pelo MST e tantas outras lutas que se organizam aqui no nosso estado e que vai fazer uma campanha bonita, né, que vai demarcar o nosso programa. A gente não tem medo de hegemonismo, a gente nunca governou um Estado, a gente nunca teve um protagonismo nesse campo mais da esquerda em outros momentos, e a gente está plantando sementes, sabe? E essas sementes serão as sementes do futuro. E eu acho que é muito legal a gente ter uma candidatura como a do professor Adolfo Neto para representar esse nosso programa, esse nosso projeto. Estamos apoiando o Beto Faro ao Senado da República, né, como um parceiro desse campo democrático, desse campo progressista, que vai ajudar o Lula também a governar esse país. Porque não se iludam, a tentativa de golpe continua e está em curso. Todo dia são flagrados, né? Está tendo busca e apreensão em casa de grandes empresários, de fazendeiros, de latifundiários, do povo da mineração clandestina, do agronegócio que não quer saber de sustentabilidade, né? Então, esses setores estão junto com o Bolsonaro, articulando um golpe. O Bolsonaro já sabe que vai perder a eleição, tanto que ele tentou aprovar, junto com o Centrão, um projeto para que ex-presidente não seja preso, né? Durante não me lembro direito quantos meses, quanto tempo sem poder ser processado. Perdeu, né? Vai para a cadeia, né? Mas eles estão armando um golpe para que o Lula não tome posse e para garantir que o Lula não tenha condições de garantir a governabilidade. Então, a gente também tem que trabalhar no sentido de fortalecer a eleição de um campo democrático, de bancadas progressistas, né? Para a gente estar lá em Brasília reivindicando os direitos da natureza, defendendo a nossa Amazônia, os nossos territórios e criando oportunidades para que o Pará possa ser um Pará vibrante, rico, saudável economicamente, mas que também cuide muito bem do seu povo. Porque pode parar, pode parar de botar bandido, pode parar de botar grileiro, pode parar de botar bancada da bala, chega de conservadorismo, a gente quer, como diz o poeta, a gente não quer só comida, a gente quer diversão e arte. A gente vai ter comida no prato, vai ter diversão e arte. Bom, candidata, é uma satisfação enorme. A gente já não parece... Eu falei mas pra caramba, né, Nelson? Já está falando uma hora, mais de uma hora, um pouquinho. E a gente sabe também o quanto que é difícil fazer uma campanha federal, viajar esse estado todo.
enfim, dedicar um tempo para estar aqui com a gente debatendo, conversando, ampliando esse debate. A gente só pode agradecer. Então, no meu nome, no nome da equipe toda, eu agradeço a sua participação e gostaria de pedir suas considerações finais. Obrigado. Olha, Nelson, eu queria primeiro agradecer você e tua equipe, te parabenizar pela iniciativa mais uma vez, né? E dizer assim, ó, para mim isso é um prazer, para mim é uma alegria, como uma defensora das liberdades democráticas, como uma amante dessa possibilidade de viver uma democracia onde a comunicação seja parte integrante dela, né? Eu tenho muita satisfação, isso para mim é um ganho, né? Estar aqui contigo trocando, poder falar com os teus ouvintes, né? Dizer para eles da nossa alegria de poder compartilhar com você e com eles a nossa vida. É um pouco da minha vida, é um pouco da minha história, é um pouco dessa que é a Marinor, que é professora, mas que é deputada estadual, que tem uma história já na vida política, né? Que está num partido que não só defende, mas que garante 50% de mulheres em todas as instâncias do partido, seja na executiva municipal, estadual, seja nos diretórios, seja na nacional. A gente já protagoniza esse debate há alguns anos e hoje isso é realidade no PSOL. Nós somos um partido novo contra a velha política. E não adianta ter só debate da boca para fora. A gente tem que garantir, né? Defensora das cotas raciais, étnicas, e a gente não vai abrir mão, né, de fazer essa luta em favor da classe trabalhadora, do povo explorado, oprimido, né, do combate ao... Não basta falar de racismo, tem que ser antirracista, né? Não basta falar em LGBTQI-fobia, tem que ser anti-LGBTQI-fobia. A gente precisa ter protagonismo nas pautas. Não adianta falar de educação se você não interage, se você não critica as mais de 7.000 escolas que foram fechadas no Pará, se você não vai fazer o debate junto com a educação no campo, como nós fizemos já por 3 vezes consecutivas durante todos esses 3 anos de mandato na Assembleia Legislativa, junto com o Fórum Estadual de Educação no Campo, defendendo o sistema modular de ensino, defendendo os educadores, porque o espaço da educação é o espaço da formação política também, né? É o espaço para você alavancar o processo de formação integral de uma pessoa. Sem a educação, sem o esporte, sem a cultura. Eu sou também autora de um monte de leis, né, relacionadas à cultura, às escolas, a capoeira nas escolas, uma série de instrumentos, digamos assim, de fortalecimento das raízes culturais do nosso povo, né, que precisa conhecer, respeitar a história dos nossos ancestrais, né, dos que resistiram, do povo cabano que fez revolução contra os opressores em 1835, e nós somos herdeiros deles e que precisamos honrar essa história de luta e de resistência que há tantos anos se faz aqui no estado do Pará. Então, eu estou à disposição, sou candidata a deputada federal, espero receber de vocês o voto, mas não apenas o voto, a confiança, né, e o acompanhamento do nosso mandato pelas nossas redes sociais, para que vocês possam nos ajudar, né, a garantir com que essa representatividade seja uma representatividade real dos que lutam para garantir dignidade ao povo paraense. Meu comitê fica na Travessa Jutaí, número 61, perto da Feira da 25. Nós temos o escritório na 25 de setembro, 980. Tem o nosso gabinete na Assembleia Legislativa, que sempre esteve aberto para as pautas de interesse social, para os debates coletivos, mas também para ajudar no enfrentamento às opressões. Então, muito obrigada pela oportunidade. Lula presidente, Marinor 50-50 para deputada federal. Obrigado, querido. Obrigado. Obrigada a todos e todas aqui do... Bom, é isso. A gente ouviu um pouquinho da Marinor e, de novo, a gente tem falado isso sempre. Esse é só um veículo para você saber quem é o candidato. Vai na rede social do candidato.
Dá uma olhada se o que ela falou aqui tem a ver com o que de fato é. Se concorda, indica o conteúdo. Se discorda, indica também. A gente precisa parar. Pode parar, né? A gente precisa parar de fazer, de dizer que está exercendo de fato o poder do voto e ignorar o poder que o voto tem. Então vamos lá, vamos trabalhar para isso e até o próximo programa. Até mais. Tchau, tchau.